Olá, estamos começando mais um Empoderação. E você sabia que educar uma criança é também um ato de resistência à educação antirracista, como eu refiro que é o tema do nosso debate hoje. A força transformadora da educação antirracista e como ela pode mudar o futuro dentro das nossas escolas, das nossas crianças, nas nossas casas, na nossa sociedade. Isso é o que nós vamos abordar aqui hoje no Empoderação. E esse tema, ele mexe muito comigo, assim, ele mexe profundamente comigo, porque, como sabem, sou mãe, tenho a pequena Isis, de 6 anos, mulher negra. Então, falar sobre educação antirracista é ter a certeza, a segurança de que a minha filha, sendo educada desta maneira, será uma pessoa diversa, uma pessoa que vai estar aberta às diferenças, ao respeito ao próximo, e também esperando que outras pessoas também sendo educadas desta maneira, por essa linha pedagógica, as pessoas vão conviver melhor, né? Então, eu tenho hoje, esse episódio, ele é uma homenagem não só às nossas crianças, mas principalmente aos educadores, aos profissionais que se dedicam a dar essa educação antirracista. Vamos começar então o nosso programa. Vou fazer aqui uma leve contextualização do tema e trago dados para vocês, tá? A escola, ela deveria ser, claro, é o que a gente espera, é o que a gente anseia, ser um lugar de acolhimento, de identidade e de potências. Só que a realidade, né, gente, infelizmente está muito longe disso. E a gente sabe, a gente acompanha pelo noticiário, pelas pesquisas. Às vezes, nosso vizinho, um parente, vivencia uma situação de racismo dentro, ou presencia, ou é vítima de uma situação de racismo dentro do ambiente escolar, né? E claro que não se refere só ao ambiente escolar. Estamos falando de um modo geral. Mas eu vou trazer aqui para vocês um dado que ele é muito importante, que ele reflete o que de fato acontece dentro do ambiente escolar e o impacto disso na vida das crianças. Segundo um estudo do Equidade.info, em parceria com a Fundação Itaú, 54% dos professores já presenciaram racismo, tanto nas escolas públicas quanto nas escolas privadas. E apesar disso, 21% desses professores que são brancos disseram que não sabiam como proceder nesse caso. Ao passo que, enquanto os professores negros, apenas 9% enfrentam esse desafio. Já referente aos estudantes, 84% dos alunos brancos se sentem acolhidos na escola e o mesmo só acontece com 78% dos estudantes negros. Esses são dados da pesquisa Equidade.info em parceria com a Fundação Itaú, que eu estou trazendo para contextualizar. Só que para a gente abordar de maneira mais profunda, mais intensa, mais rica e ao mesmo tempo com afetividade, eu tenho duas convidadas muito, muito especiais aqui. Falar de educação antirracista, gente, é enfrentar essas diferenças, de frente. E é isso que eu convido para você vir comigo e aqui com as minhas convidadas. Eu já vou apresentá-las para vocês. Empoderação. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Bom, antes de mais nada, quero dizer que era uma honra recebê-las aqui. Duas mulheres que fazem da educação um caminho de libertação. Muito obrigada por isso. Sejam muito bem-vindas aqui ao Empoderação. Começo com a minha querida Luana Viana, que ela tem licenciatura, tem bacharelado em letras pela UERJ, especialização em educação, extensão, promover na comunidade o acesso ao ensino técnico e à escola média de qualidade pela PUC do Rio, mestrado em descrição de língua portuguesa pela UERJ, professora da Secretaria Municipal de Educação e também professora da Escola Parque, escola particular aqui no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabi, obrigada pelo convite e agradeço muito esse espaço de conexão com uma colega muito querida, né, que eu já conheço há um bom tempo, que é a Maíra, e estamos juntas para promover esse debate e ampliar essas informações sobre educação antirracista. Muito obrigada por estar aqui. Maíra Santos, nossa outra convidada, moradora do Morro da Mangueira, mãe da Dandara, diretora da Escola Afro-Brasileira Maria Filipa, aqui no Rio, né, que fica em Vila Isabel.
Tem licenciatura plena em pedagogia, mestre em educação pelo programa de pós-graduação em educação da UERJ, na linha de pesquisa Cotidianos, Redes Educativas e Processos Culturais. É também integrante do Grupo de Pesquisas Culturais e Identidades no Cotidiano da UERJ e pós-graduada e especialista em Educação das Relações Étnico-Raciais no ensino básico pelo Colégio Pedro II. Obrigada, Maíra, pela participação. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês, com mulheres tão potentes, podendo trazer um assunto tão importante e emergente, assim, né? A gente precisa falar sempre sobre educação e educação antirracista. Acho que é um lugar muito importante para a gente. Bom, eu fiz uma apresentação formal de vocês aqui através dessa extensa bio de vocês, né, profissionais qualificadas, mas agora eu quero que vocês se apresentem. Quem é Luana? Bom, é difícil falar sobre si mesma, né? Mas eu tento construir uma identidade forjada naquilo que me representa e principalmente na ancestralidade que me forja. Então, eu me entendo como uma mulher preta, eu venho de uma família sambista, eu sou neta de uma mulher que é viva, tem 92 anos, que é a Dona Emília, né, carinhosamente chamada de Dona Emília, mas o nome real é Deljamira, né, o nome de batismo, que é uma mulher preta que vem do Império Serrano, que hoje sofre de mal de Alzheimer, porém, desfilou até os 88 anos na escola de samba, que é uma mulher que realmente promoveu, em primeiro lugar, essa ancestralidade dentro da minha família muito por conta do samba, né? Então, eu me entendo como uma mulher preta, sambista. Acho que essa é a primeira característica que foi transmitida e a primeira característica em que eu me filiei e me senti muito apta, né, a produzir, enfim, a construir enquanto mulher preta. Sou também filha de Aida, que é uma mulher assistente social. Minha mãe fez faculdade já tardiamente, após os 40 anos, mas isso foi super importante, porque ela construiu um olhar muito voltado ao atendimento das políticas públicas, à necessidade das políticas públicas como via de acesso, né, a direitos, enfim. Acho que na minha casa essa construção da educação e de outras políticas públicas foi muito bem formalizada. Eu tenho uma mãe, uma avó e tias-avós também muito necessárias, né? Eu venho de uma linhagem materna muito forte, acredito que é justamente essa formação dos lares brasileiros. Tenho também pai presente, né? O que é... infelizmente, no Brasil, né, não tão comum, sobretudo em famílias pretas, sobretudo em famílias retintas, mas, sem dúvida, essa formação materna, né, esse matriarcado, ele é muito presente, ele é muito evidente na minha formação. Então, mulher preta, sambista, professora que decidiu, lá na juventude, queria fazer letras, né? Não foi uma percepção de que, não tenho o que fazer. Não, eu decidi, lá naquele momento de escolha do curso do vestibular, eu decidi que queria fazer letras, decidi que eu queria ser professora de língua portuguesa e de literatura. E me posicionei dessa forma, enfrentei algum tipo de resistência por parte da família. Hoje eu entendo de alguma maneira, né? Por conta do ofício, né? Ser professor é, de fato, importante, extremamente necessário, uma profissão muito necessária, mas, ao mesmo tempo, uma profissão demandante. Não podemos esquecer essas camadas de demanda, enfim, de vulnerabilidade, mas faz parte do processo e eu me sinto muito bem e muito, assim, à vontade para falar sobre as minhas práticas em sala de aula e ver como que as minhas práticas em sala de aula, elas também estão em contato com aquilo que eu sou, né? Então, poder falar de samba enredo, não só do Império Serrano, tá? Falo também da Mangueira, falo também da Vila Isabel, falo do Salgueiro, da Beija-Flor, enfim. Poder levar esse universo sambista que faz parte da minha casa, né? Hoje, minha mãe é baiana, meu pai é ritmista de escola de samba, então... Eu venho de uma família que respira ancestralidade a partir do samba, a partir também da religiosidade. Enfim, eu vejo que essa minha construção e esse meu pertencimento resvalam, né? Eles atravessam as minhas práticas em sala de aula e não só na escola particular, né? Na escola Parque, mas também dentro da escola municipal onde eu atuo, que é a Escola Municipal Vitor Hugo, na 7ª CRE, que fica no Anil, em Jacarepaguá. Na Zona Oeste. Bom, já que você falou muito do samba, né? Qual é a sua escola, Maíra? Tem?
Ah, mangueira. Por isso que eu já perguntei aqui, ó. Pra poder... Mangueira da cabeça aos pés, do coração, a alma, em tudo. Muito mangueira. E como você se define? Dá pra se definir, Maíra? Olha, difícil. Eu acho que eu me defino muito a partir da minha maternidade. A minha maternidade, ela foi uma abertura de caminhos, né? Porque eu acho que quando eu tava para prestar o vestibular, eu sou filha de professores também, minha mãe é professora, meu pai é professor, sou filha da Ruth e do Ivani, é importante trazer eles aqui, né, que contrapõem essa minha trajetória. E assim, quando eu tava prestando vestibular, nesse início, os meus pais foram centrais nessa minha escolha, né? Uhum. Meu irmão é professor, minha casa é uma casa, um lar, né, da educação. De educadores. E aí, quando a gente tava nesse lugar de prestar o vestibular, eu tava muito confusa e tal. Aí eu decidi que eu queria fazer economia. Foi assim, falei, vou fazer economia e tal, porque eu acho que... Do nada. Meu pai olhou pra mim e falou assim, eu acho que você não vai ser feliz nisso, não. Aí eu falei, eu acho que não. Então eu falei, sabe assim, eu não sei, a pedagogia surgiu ali, fui fazer pedagogia, passei pra pedagogia. E aí, quando eu entrei pra pedagogia, eu tava muito incerta do que eu queria. Mas assim, fui fazendo a faculdade, fui gostando e tal. A educação, ela não foi um facilitador, mas eu acho que ela tava muito íntima ali do meu lar. Então eu acho que foi um processo mais fluido pra mim. E aí, quando eu tava no final da minha graduação, eu engravidei. Foi uma gravidez inesperada e tal, isso aquilo outro. Quantos anos? Eu tava com 24 anos. 24 anos, estava no final da graduação, engravidei. E aí eu entendi por que eu tava na educação, sabe? Quando a minha filha nasceu. Que eu entendi que eu precisava todos os dias adiar o fim do mundo, que eu não tava mais sozinha, que eu era continuidade. E por mais que eu não tava nesse momento, assim, né, de trazer muito minha ancestralidade, e a UERJ é um lugar que, assim, atravessa a minha trajetória de vida, porque a minha avó paterna, ela morou ali na UERJ. Antes de ser a UERJ, era a favela do Esqueleto, que foi demolida para construir a UERJ. Era uma ocupação, né? Era. Então, assim, eu sinto que a minha trajetória, né, a Mangueira fica de uma perspectiva atrás da UERJ, mas para outros é na frente. Então, eu sinto que é muito sobre esse lugar ali, meu caminho na educação, eu acho que é muito ancestral mesmo, sabe? E aí chegou minha filha, Dandara, entendendo que não, você estava no caminho certo mesmo, era isso que você tinha que fazer. E aí eu fui trabalhar com a infância, né? E acho que a Dandara, ela me reinventou, assim como a infância me reinventa todos os dias, né? Atualmente eu sou diretora da Escola Maria Filipa, né? Mas acho que eu sempre vou ser professora também, muito sobre esse lugar. E a gente está trabalhando só com a primeira infância. Eu acho que a primeira infância, ela cruza muito a minha trajetória de vida, meu caminhar mesmo, nesse lugar de que eu entendo que a infância é esse lugar de reinvenção, é esse lugar do encantamento, é esse lugar da potencialidade, é esse lugar dos acontecimentos cotidianos. Muito obrigada por essa apresentação maravilhosa, tanto sua quanto de Luana. Agora vamos à questão principal, o problema mesmo que a gente vai abordar aqui, sobre a educação antirracista. O que é, na prática, uma educação antirracista? Eu começo com você, Luana. Bom, falar de educação antirracista é, em primeiro lugar, falar sobre uma educação voltada a construir referenciais teóricos negros. Então, combater o racismo hoje é uma urgência na nossa sociedade. É importante entender de uma vez por todas que não é um assunto a ser negligenciado, é uma pauta super importante. Enquanto educadores, nós vemos a necessidade, muito por conta de entender que a infância, a construção da adolescência, são momentos específicos em que o ser humano precisa ter determinados contornos, porque a sociedade hoje já traz, né, historicamente, ações racistas e cabe a nós, educadores e educadores, essa construção. Então, eu me vejo como uma educadora antirracista porque, em primeiro lugar, eu construo e penso verdadeiramente nas minhas práticas em sala de aula voltadas para intelectualização de personalidades negras. Então, eu tenho um cuidado e um comprometimento de trazer para as minhas aulas de literatura a referência de autores negros, a referência de autoras negras. É importante pensar
autoria negra que foi esquecida, que foi negligenciada. Então, é importante pensar a partir disso. Eu também tenho um cuidado, eu também tenho uma percepção e uma reflexão que eu deixo sempre aos colegas, enfim, em bate-papo, em sala de aula, em sala de professores, que é pensar que, para além de uma educação antirracista, é preciso mergulhar nesse currículo afrocentrado. Porque uma educação antirracista é uma educação que vai se opor ao racismo, que é um movimento de opressão, de hierarquização a pessoas a partir da raça, mas é importante ir além dessa construção. É pensar mesmo em um repertório, uma condução de currículo afrocentrado. Então, vamos pensar na projeção desses autores e autoras negras, vamos pensar nos grandes colaboradores históricos, as grandes personalidades históricas, negros e negras que formaram, que forjaram o Brasil. Então eu vejo essa educação antirracista, em primeiro lugar, como um processo de multiplicação, então eu me sinto como uma multiplicadora, né, para os meus alunos brancos e negros, então é importante perceber, né, até porque nós estamos no Brasil com uma população majoritariamente negra, mas não apenas negra, né? Essa multiplicação de valores focados nesse afrocentrismo é colocar realmente conteúdos negros, conteúdos afrodiaspóricos como centro do currículo e pensar o meu currículo a partir disso. Então, pensar numa literatura é pensar também no ensino reflexivo, gramático, né? A partir de visões de línguas que são responsáveis também para a construção da nossa língua portuguesa hoje, já que hoje nós falamos um português brasileiro que é muito imbricado, que é muito forjado pelos atravessamentos negros de origem banto. Então é importante que os alunos tenham essa consciência, né, de que o português que se fala no Brasil, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, que é o nosso território, é um português muito marcado pelas contribuições dos povos bantos, que são os povos que chegaram aqui, né, a partir dos séculos XVI, XVII, enfim, contribuindo muito no nosso vocabulário, nos nossos hábitos, enfim. É importante pensar, então, no ensino reflexivo, crítico, e com essa apresentação muito consistente, eu digo muito intencional, né? Eu faço uma colocação aqui, mas a Lei 10.639, ela não prevê isso? Isso na prática, ela funciona dentro da escola, Maíra? Então, né, como a Luane estava falando, a Escola Maria Filipa, eu gosto sempre de falar isso, né, que é uma escola que ela traz a legislação, ela cumpre a lei todos os dias. Que a gente parte desse currículo afrocentrado, esse currículo decolonial, onde a gente entende que pensar uma educação antirracista é pensar a partir de uma paridade. É pensar a partir de um lugar onde a gente não coloca um conhecimento acima do outro. A gente busca uma linha linear de entender que tudo bem, o continente europeu construiu algumas coisas, mas a gente precisa também trazer outras perspectivas, né? Outras perspectivas, de ensino, outras perspectivas de conhecimento. E é muito importante, porque eu acho que a gente faz isso todos os dias na Escola Maria Filipa. E para além da Lei 10.639, também tem a Lei 11.645, que traz também o ensino da história e da cultura indígena, que é muito importante também, né? Então eu sinto que, assim, a gente cotidianamente está construindo esse lugar na Escola Maria Filipa, que a gente entende que a educação antirracista, ela não é uma coisa pontual, ela não é só uma resposta para o racismo, ela precisa ser uma coisa feita efetivamente todos os dias, né? Então não adianta a gente esperar surgir o problema, já que está ali, para a gente começar a atuar. Não, o professor precisa ser esse lugar de um professor pesquisador, o professor precisa trazer outras perspectivas de conhecimento, porque o professor lida com a diversidade. Então não dá pra gente falar só sobre a ancestralidade de um aluno. A gente precisa entender que são ancestralidades, que são lugares de construção, sabe? Que são lugares de potências. Então eu sinto que a gente lá na Escola Maria Filipa, a gente traz muito esse lugar. Então as crianças, elas já sabem que antes delas estarem aqui, existiram reis e rainhas africanos, sabe? Lá na Escola Maria Filipa, a gente, inclusive, os nomes das turmas são nomes de povos de reinos africanos
ou de povos indígenas. Então, eu sinto que a gente traz muito pro cotidiano mesmo. E não ficar só numa coisa Naturaliza, pontual. né? A gente traz mais nesse lugar cotidiano. Então, eu sinto que é para além do 20 de novembro, é para além dessas datas comemorativas que são muito importantes. Mas é esse lugar cotidiano, de entender que são construções. Então, quando a gente traz a matemática, a gente traz a partir de uma outra perspectiva, sabe? A gente traz dando ênfase também em outras potencialidades de conhecimento mesmo. Agora, Luana, por que a escola ainda é um lugar que silencia ou invisibiliza as crianças, principalmente crianças pretas? Bom, a escola deveria ser um espaço, deveria ser um território de acolhimento, né? Acredito que nós todas, em algum momento, já falamos sobre isso durante esse podcast, esse videocast. Infelizmente, em dados momentos, a escola vai ser multiplicadora de processos de opressão, né? Então, esses processos de opressão vão incidir, vão ser vistos dentro da escola. A escola, na verdade, ela é um micro simulado da realidade. Então, se nós estamos diante de uma sociedade racista, diante de uma sociedade homofóbica, diante de uma sociedade capacitista, infelizmente, a escola, em alguns momentos, ela vai ser palco, ela vai protagonizar alguns casos terríveis, alguns episódios terríveis, porque essas crianças, elas foram paridas de famílias, né? E essas famílias vêm com as suas construções e a escola vai ser justamente o território em que nós vamos construir esses contornos, né? Então, a escola ainda é, infelizmente, um território em que nós, educadores, precisamos travar esses contornos, reconstruir, né, modificar a lente de percepção e de interpretação do aluno. É importante pensar, e aí acredito que a Maíra possa contribuir muito com isso, porque ela trabalha diretamente com a primeira infância. Eu trabalho com o segundo segmento. Mas é importante pensar nessa alteração dessa lente, né, dessa reflexão, dessa transformação do aluno, e aí essa transformação do aluno, essa possibilidade de mudança do pensamento, ela vai voltar para casa, ela vai voltar para a família. Então, ainda que existam rastros, né, dessa violência, dessa opressão, infelizmente, são falas, são atitudes, são posicionamentos racistas que nós já presenciamos, né, posicionamentos com os quais nós precisamos lidar no sentido mesmo de enfrentar e construir contornos com os nossos estudantes, mas eu tenho consciência de que esse contorno, de que esse olhar comprometido e bastante intencional para um currículo e para uma prática antirracista e afrocentrada, isso daí vai reverberar nas famílias, né? Então, é um processo dialógico, porque nós contribuímos e aí essas crianças e esses adolescentes, esses jovens vão voltar para casa imbuídos desses pensamentos, desses conhecimentos e vão construir lá nos seus lares, com seus responsáveis, enfim, com as suas famílias, pensando mesmo, construindo, entendendo, fazendo os responsáveis refletirem sobre o tema, né? Eu entendo que a escola ocupa esse lugar, porque a escola, ela vem para ocupar e para transformar a comunidade escolar, né? A escola tem um papel político muito importante, muito resistente, demandante, mas de fato transformador. Você falou da família e eu quero pegar esse gancho aqui, porque vocês duas representam, assim, 3 formatos de escolas distintas, né, digamos assim, porque a Maria Filipa é afrocentrada, né, afro-brasileira, e aí você representa a escola pública municipal, mas também atua na particular, que é voltada provavelmente para as classes, classe A, classe B, né? Qual o papel da família dessas classes sociais distintas e que a escola atua também de maneira diferenciada? Como que vocês trabalham isso juntos, assim, o papel da família, o papel da escola, como integrar isso? Porque o que começa na escola vai para casa, o que acontece em casa vem para a escola. Fala para mim, você primeiro, Maíra. Então, a gente lá na Maria Filipa, né, mesmo sendo uma escola, assim, que tem esse currículo afrocentrado, a gente sempre gosta de trazer que é uma escola para todas as crianças. Não é só para criança preta. Não, isso é uma coisa muito importante a ser dita, porque eu acho que cria esse imaginário de que é uma escola que é só para criança. Não é uma escola para todas as crianças, para toda a comunidade, né? Esse lugar.
E eu sinto que a gente tem famílias, né? A Maria Filipa, ela chegou no Rio de Janeiro esse ano, então a gente tá nesse lugar de construindo um caminho de trajetória, né? A gente já tem em Salvador, a escola surgiu em Salvador, e aí já tem 7 anos em Salvador e a gente veio pro Rio de Janeiro esse ano. E eu sinto que no início, assim, é uma escola muito desejada por todas as famílias que estão lá. Então, sabe, essa escola dos sonhos, a escola que muitos militantes, sabe, tiveram ali o desejo que seus filhos estudassem. E eu digo isso porque eu sou filha de militante do movimento negro e é muito... eu fico assim nessas percepções, porque eu lembro que o que eu vi em casa e eu levava para a escola na minha época, eu estudei em colégio público, divergia muito, sabe? Nesse lugar de que na minha casa, minha mãe e meu pai falavam uma coisa sobre o respeito, chegava na escola e a professora às vezes contrapunha esse lugar, então eu me sentia muito acuada de trazer informações. Meu pai é um homem de candomblé, meu pai é um babalaô, e minha mãe é evangélica. Então, assim, eu cresci com essa diversidade no meu lar. E eu levava um lugar de... não uma naturalização, mas um lugar de um respeito consolidado ali, sabe, nas minhas experiências e vivências. E chegava na escola e destoava um pouco sobre isso. E aí eu sinto que na Maria Filipa, nesse momento, a gente tem famílias que somam muito nesse processo. Então, são famílias que estão ali entendendo que é uma construção coletiva, sim, sabe? É um lugar de que essa comunidade escolar, ela tá atenta ao que ela tem de contribuir e ela entende também o que a escola tem ali e o que a gente pode cruzar. Porque eu acho que não é um lugar da gente pensar em divergências, é um lugar da gente entender que a gente está ali por um objetivo único, de construir um caminho para as crianças, né, que estão ali e de entender qual é o melhor possível para essas crianças. Então eu sinto que o diálogo é um meio muito importante nesse lugar. Que por mais que a gente leve coisas da escola e as famílias tragam coisas também para a escola, a gente está aberto nesse lugar, né? Ainda não aconteceu nenhuma situação de divergência nesse momento. Eu acho que a gente tem uma longa caminhada pela frente, né? Então, eu sinto que é uma escola que ela está sendo construída ali nos mínimos detalhes e nesse lugar do desejo muito grande. Mas a gente entende que, assim, a escola, ela é esse lugar muito potente e que a casa é o primeiro lugar de sociabilização da criança. Então, assim, a gente respeita esse espaço, assim como a gente também constrói esse lugar de respeito pra gente, né? E a gente entende que uma coisa não caminha sem a outra. Não tem como a gente entender que não, é lá e é cá. Eu acho que a gente precisa criar um meio do caminho, sabe? Pra ser bom pros dois lados, porque eu acho que a gente tem uma meta que é a formação dessas crianças. Então, eu sinto que quando as famílias escolhem a escola, elas escolhem a partir do currículo também. Então, são famílias muito conscientes nesse lugar, né? Uma vez eu atendi uma família, né, que estava com desejo de matricular e tal, e ela trouxe essa encabulação assim, mas vocês só falam de orixá, sabe? Cria esse imaginário também de que a gente traz outras perspectivas, sabe? A gente traz cultura, a gente traz ancestralidade, mas a gente também traz a matemática, a gente traz outros lugares de potencialidade para também desconstruir esse estereótipo de que a cultura africana, afro-brasileira é só a partir de uma cultura estereotipada mesmo, no lugar do samba, no lugar de que a gente entende que a gente traz muita potência, que a gente tem tanta potência que eu sinto que esses fatores de apagamento é tudo por medo, sabe? Porque a gente é muito potente. Concordo. Concorda, Luana? Concordo, a fala da Maíra é muito potente nesse lugar mesmo de construir esse vínculo, né, entre as famílias e a escola. É um vínculo muito necessário e importante até para um conforto do estudante, né? E para uma autoestima do estudante, para que ele se sinta verdadeiramente acolhido tanto pelo universo familiar quanto pelo universo escolar. Então, é um vínculo necessário, é um vínculo super importante a ser construído. Nas escolas onde eu atuo, seja no particular ou no público, esse vínculo, ele existe, né? Na minha escola particular, especificamente, nós temos um vínculo muito próximo com os responsáveis, por conta das reuniões de responsáveis que nós temos que falar mesmo sobre os nossos propósitos, sobre as nossas intenções pedagógicas. Então, esse vínculo ele é construído todos os anos com os responsáveis presentes, que nós comunicamos quais serão as nossas tarefas, enfim, o nosso currículo efetivamente. Especificamente, na Escola Parque, existe um currículo também pensado, né,
para questões afrocentradas. Existe, inclusive, um comitê antirracista dentro da escola para atuar e pensar e construir de maneira coletiva, né, essas perspectivas afrocentradas. Existe também uma disciplina que a escola, né, vai construindo ano a ano com a presença dos professores, e aí a partir de uma visão transdisciplinar, em que nós pensamos, refletimos e construímos atividades a partir da ancestralidade. Então, existe, de fato, uma postura e um comprometimento afrocentrado, né? E isso é mostrado e apresentado para as famílias. Como a Maíra falou, existe uma consciência. A escola que procura uma escola particular que tem esse comprometimento, a família entende e sabe quais são as intenções pedagógicas e sabe qual é o propósito do currículo. Então, na Escola Parque existe esse propósito, existe um currículo pensado e refletido a partir do Comitê Antirracista. Existem disciplinas, né, para cada ano e para cada segmento, em que os alunos vão refletir a partir de uma transdisciplinaridade. E no município, a Secretaria Municipal de Educação apresenta hoje uma gerência focada, né, em educação étnico-racial, que é a GERÉ, muito combativa, né, muito importante, que constrói um material a partir de apostilas, enfim, a partir também de formação continuada para nós professores, para que nós tenhamos essa percepção, né, e no final das contas construir com os estudantes e fortalecer esse vínculo com as famílias, já que as famílias precisam ser informadas e o estudante vai ser um multiplicador dentro do seu lar. Pode falar, fica à vontade. Não, eu ia falar que eu fiquei reflexiva, né, sobre você falando, porque eu sinto que, assim, a família, ela escolhe o currículo, ela entende, mas também eu acho que não pode ser um lugar de que resolvi um problema, sabe? Isso é muito perigoso, porque eu sinto que é esse lugar de que, tudo bem, a escola já tá trazendo o antirracismo, então agora ela não pode se isentar, né? Isso é um lugar muito perigoso, porque eu acho que não tá resolvido. O racismo não tá resolvido, sabe? Não é sobre isso. E eu fico muito reflexiva porque às vezes é isso. Às vezes a branquitude, ela, né? Eu falo branquitude pensando num sistema todo, né? Não em referência a pessoas brancas em si, mas é esse lugar de que a convivência, sabe? Escolher escolas para as crianças brancas conviverem com crianças negras. Eu acho que é um lugar de muito... de muita diversidade, a escola, ótimo. Mas é um lugar muito sobre também aonde tá esses lugares que você frequenta, que não seja só a escola, porque senão fica sendo esse lugar marcador de um lugar único. E não é sobre isso, porque aí você volta para sua casa, você continua fazendo as mesmas coisas que você faz, construindo os mesmos estereótipos que você tem, botando as pessoas negras no lugar de subalternos. Então, assim, eu acho que precisa ter uma movimentação familiar real nesse lugar, de não entender que a escola é somente esse ambiente, sabe? Porque a gente, na educação, a gente está se movimentando, a gente está construindo há anos. A Lei 10.639 tem 20 anos. Mais de 20 anos. Tem mais de 20 anos. Então, acho que é muito importante a gente se atentar a isso também. E como que a gente tá falando aqui do currículo, da escolha, né, que os pais podem fazer. Às vezes na rede municipal, às vezes é um pouco mais difícil essa escolha, porque às vezes é perto do trabalho da mãe, né, ou às vezes é perto do trabalho do pai, às vezes não tem vaga muito perto de casa, então fica um pouco mais distante, mas enfim. Como que acontece essa escolha, que os pais podem fazer essa escolha para ter uma escola comprometida com uma educação antirracista? O que eles devem se atentar para isso? Fala para mim, Luana. Bom, acredito que essa escolha seja primeiro amparada no conhecimento do currículo escolar, né? Acredito que os responsáveis precisem ter essa consciência, né, de procurar e pensar o currículo escolar. Pensando especificamente na escola municipal, né, nas escolas municipais do Rio de Janeiro, né, que são muitas, são várias, já que até é importante cerca falar... de 1.500 escolas. Exato, assim, até uma informação que quase não se sabe. A rede municipal, né, a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro é a maior da América Latina. Então, nós temos muitas escolas, muitos territórios, 11, né, coordenadorias regionais. Então, nós estamos falando de uma rede gigantesca,
com uma ampla abrangência, né? E aí o que eu digo para os responsáveis é o seguinte, para além de todas essas questões funcionais, de proximidade, enfim, né, de uma vida funcional, de estar próximo à casa, próximo ao trabalho, existe um comprometimento curricular. Existe a Lei 10.639, existe também a Lei 11.645. As escolas municipais atendem a esse currículo, né, a partir dessas leis, e existe um material já disponível que todo ano é atualizado para que nós tenhamos práticas efetivas dentro da escola, além também de outras ferramentas, como, por exemplo, o acesso às salas de leitura, né, construindo essas leituras com os alunos de maneira consciente e intencional, né. Então, o que eu digo é, o responsável que deseja orientar uma educação afrocentrada, uma educação antirracista, precisa conhecer o currículo escolar. No caso das escolas municipais, isso já está posto. Existe um material atualizado ano a ano, existe, como eu disse anteriormente, uma gerência que está focada em pensar, né, todos esses atravessamentos, étnico-raciais. No caso da escola particular, existem várias hoje no mercado que têm esse propósito, que têm esse comprometimento, que leva essas leis como parte do currículo, né? Então é importante que os responsáveis tenham essa dimensão de pensar o projeto político-pedagógico como algo importante na escolha da escola, e não só a proximidade, não só a funcionalidade na vida real, que são elementos importantes, obviamente, mas não é o único critério a ser analisado. Gente, eu preciso falar uma coisa pra vocês. Esse papo tá tão bom, tão importante, tão rico, que a gente tá chegando no final já. Eu acho que a gente não falou nem metade do que nós nos propusemos, porque a minha lista de perguntas aqui tá gigante. Mas antes da gente encerrar, eu vou fazer mais uma pergunta para cada um de vocês, depois deixo para as considerações finais, que são, certamente serão tão ricas quanto tudo que a gente abordou aqui. Maíra, que exemplo te emociona e mostra, assim, que nós estamos no caminho certo? É quando eu digo nós, enquanto escola, enquanto sociedade, família, o que você traz ali do seu mundo, da sua realidade, que exemplifica isso? Olha, são muitos, né? Mas, assim, a gente foi fazer o primeiro passeio com as crianças, né, da Escola Maria Filipa, e a gente foi no teatro, no Sesc, e a gente foi ver a peça sobre Solano Trindade. E aí, as crianças de 4, 5 anos, a gente levou essas crianças pro teatro. Eu pensei, meu Deus, que loucura, mas vamos lá. É sobre eu não vou isso. Com uma já é complicado, imagina. Fomos com 17 crianças, e assim, vamos lá sobre isso. E aí eu vejo que, assim, a gente é muito comprometido cotidianamente a construir memórias boas, sabe? Memórias positivas para essas crianças. E eu levando elas no teatro para assistir uma peça sobre Solano Trindade, né? Um poeta tão, assim, necessário. E elas muito felizes, aí a criança chegou pra mim, olhou e falou assim, muito obrigada, tia, eu te amo. E aí eu sinto que é sobre isso, sabe? Todos os dias quando eu acordo, é sobre esse lugar que eu quero construir, sabe? Uma educação que pro afeto, sabe? Esse lugar de afetar o outro mesmo, com coisas positivas, com coisas boas, de entender que essas crianças, elas podem ser o que elas quiserem, o que elas também não quiserem, elas não vão ser. Então, acho que é muito esse lugar dessa construção consolidada a partir de construção de memórias positivas, que elas tenham esse lugar de contar, sabe? A minha primeira escola foi um lugar assim, foi um lugar muito comprometido, foi um lugar onde eu era vista, sabe? Um lugar que eu entendi um pouco sobre ancestralidade. Então, eu sinto que a gente é muito comprometido todos os dias com isso. E eu acho que isso me move muito. Obrigada, que bom. Agora, e você, Luana? Em que momento, assim, que você percebeu que educar também é resistir? Bom, educar é resistir porque nós entendemos que a escola, infelizmente, em alguns momentos vai ser um território em que essas opressões vão acontecer, né? Então, é importante pensar esse posicionamento de resistência, é importante pensar esse posicionamento intencional de resistência, mas, ao mesmo tempo, a escola também é um território de belezas e é um território de afeto, né? Acredito que essa formação de educadoras, sobretudo uergianas, né? Nós viemos de uma mesma universidade, isso é muito bacana. É uma coincidência, eu diria, importante no dia de hoje. Ser uma educadora antirracista e pensar como resistência mesmo, e pensar num currículo intencionalmente construído, ver beleza na escola. Eu, por exemplo, tenho
a partir das minhas experiências na escola particular, na Escola Parque, a possibilidade de levar os estudantes em todo ano em um campo diferente. Então, é um passeio construído com intencionalidades pedagógicas em que os estudantes podem refletir sobre ancestralidade, sobre um compromisso mesmo fincado para pensar em uma trilha e um currículo antirracista e afrocentrado. Então, por exemplo, tentando aí dialogar um pouco com a resposta da Maíra, ano passado eu levei mais de 50 estudantes, não só eu, né, mas a minha equipe pedagógica da Escola Parque, nós levamos estudantes para Recife, né? Nós fomos, inclusive, especificamente em Olinda, nós fomos a um complexo cultural que é dirigido por uma mãe de santo, que é a Mãe Beth de Oxum, e foi um momento muito importante porque nós pudemos ali apresentar para os nossos estudantes uma roda de coco, e não só apresentamos, como nós caímos também, né, na dança, nós entramos na roda, eles participaram. Eles ouviram atentamente o que a Mãe Beth de Oxum, que é uma ativista social, que é uma mulher preta muito engajada e muito consciente, né, do seu legado ancestral, do seu matriarcado, né, diante da sua comunidade. E nós estivemos também num território totalmente diferente. Nós saímos da Barra da Tijuca, que é um território, né, marcado por uma ascensão social, por um público classe A. Pegamos avião, fizemos todo esse deslocamento e chegamos ao estado do Pernambuco, né? Fomos a Olinda para vivenciar essa roda de coco, para ter esse momento e ouvir essa fala tão importante, combativa e resistente. Então, houve essa possibilidade, então existe beleza, como há também beleza nos meus momentos de escola municipal, com os meus alunos que me pedem, inclusive, porque eu levo um jogo que é uma espécie de cara a cara com personalidades negras. Então, nos meus tempos de círculo de leitura, eles falam, poxa, tia, tem como pegar aquele jogo? Aí eu falo, poxa, mas o jogo tá lá no armário, lá no meu carro. Não, tia, mas vai lá rapidinho. Eu falei, então eu vou pegar o jogo rapidinho, aí peço ajuda a um colega para olhar os alunos, pego o jogo porque eles querem jogar, eles querem saber mais, eles querem se envolver, porque é uma prática, né, a partir da gamificação, e os estudantes têm ali acesso a personalidades negras, indígenas, eles querem saber quem é quem não é, por que é, e aí constrói esse letramento, né? Eu sou negro, não sou, eu sou pardo, enfim. Existe uma construção ali muito intencional e a partir do afeto, que é o que a Bell Hooks fala pra gente, para pensar justamente em políticas a partir do compromisso ético do afeto. Acredito que essa seja a nossa grande, assim, a nossa grande diretriz, o nosso grande pensamento. Ok, chegamos ao final. Maíra, por favor, suas considerações finais sobre a escola, sobre o trabalho, por favor. Quero agradecer, né? Acho que é importante a gente trazer essa temática assim para o momento. E assim, eu desejo para Maria Filipa uma vida longa, né? Eu desejo que outras instituições de ensino se comprometam com a legislação. Então eu sinto que é um lugar de que não é só 2 escolas, 3 escolas, a gente precisa entender que é um movimento, né? E a gente precisa se comprometer, porque a gente está educando para o futuro também, para o agora. A gente está educando agora para o futuro que a gente quer construir. Então, eu sinto que a gente precisa ter em meta uma sociedade, sabe, melhor, cada vez melhor, né? Para as crianças que estão de agora, mas para as crianças também que estão por vir. Então, eu sinto que é muito sobre isso, a educação, esse lugar. Por favor, Luana. Bom, eu faço um movimento também de agradecimento, agradecer esse espaço, né, de acolhimento, de papo imprescindível, com informações que são necessárias para a nossa sociedade, que são necessárias para os nossos ouvintes. É muito bom estar nesse espaço para falar sobre educação antirracista com 2 mulheres negras que entendem, né, e sabem, e são mães e veem a preocupação não só dentro dos seus lares, mas também para a sociedade, para formar sujeitos intencionalmente antirracistas. Isso é muito importante. Agradeço a sessão que os meus gestores me deram para estar aqui, isso é muito importante.
importante para que eu estivesse aqui hoje, né? Ceder essa possibilidade, essa disponibilidade de estar presente. E agradeço esse movimento ancestral de encontrar mulheres negras potentes. Acredito que nenhum encontro, né, é totalmente aleatório ou não, né? Não. São encontros já marcados pela ancestralidade. Então, agradecer mesmo essa oportunidade que me foi cedida, a Escola Parque, os meus gestores que me possibilitaram estar aqui, entendendo o compromisso ancestral que eu tenho, mas entendendo também o meu compromisso enquanto educadora e poder ser uma multiplicadora de um projeto pedagógico pensado em um antirracismo e também a rede, né, por esse espaço, por falar mais sobre informações importantíssimas da rede e contribuir de maneira positiva. Muito obrigada. O agradecimento é meu. Obrigada não só por estarem presentes, por compartilharem, mas por fazerem tanto pela educação, pelas nossas crianças, tá? Parabéns pelo trabalho de vocês. E assim nós encerramos mais um Empoderação. Conto com a sua presença. Tenho certeza que você curtiu, que você gostou muito desse episódio e com isso você vai compartilhar. Beijos e até o próximo.